Na semana dos 1000 dias de guerra na Ucrânia e com os Estados Unidos a autorizarem o uso de mísseis de longo alcance por Kiev, o tema é incontornável neste episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Falamos da subida do nível de perigo e das ameaças que nos rodeiam. Venha daí comigo, Paula Santos, e com o Miguel Sousa Tavares. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? Ora, viva Miguel. Viva Paula. Joe Biden deu esta semana uma autorização a Zelensky que tinha travado até este momento. E Putin responde com novas orientações sobre a doutrina nuclear que aumentam as hipóteses de a Rússia vir a utilizar armas nucleares. Estamos no ponto mais delicado até agora do conflito com a Ucrânia? Indiscutivelmente que sim. Estamos no ponto mais complicado destes mais de 2 anos e meio. Esta alteração da doutrina nuclear russa era uma coisa que Putin já tinha avisado que faria se algum país da NATO autorizasse o uso de mísseis de longo alcance para atacar território russo, porque eles já estão no território da Ucrânia, os atacames e os outros, e cumpriu a promessa. A alteração consiste no seguinte: até aqui a doutrina nuclear russa era igual à das restantes potências nucleares ocidentais, ou seja, a Rússia só responderia a um ataque nuclear em 2 condições: se fosse vítima ela própria, primeiro, de um ataque nuclear de outra potência, ou se estivesse em perigo a sua soberania nacional, da sobrevivência do seu território. A alteração que Putin faz é considerar que se a Rússia é atacada no seu território por uma potência não nuclear, mas essa potência tem o apoio de outra potência nuclear, então considera-se em guerra contra os dois e, eventualmente, poderá utilizar armamento nuclear tático. E o Miguel acredita que existe mesmo perigo real de Putin vir a dar essa ordem, cujas consequências ainda ninguém quer equacionar? Olha, eu não acredito nem deixo de acreditar. Aquilo que eu acho um bocadinho surpreendente e contraditório é que, por um lado, se considera Putin um louco e um irresponsável, como disseram ontem os dirigentes ocidentais, e, por outro lado, se provoca o louco e o irresponsável, ficando à espera que ele não reaja de maneira bruta também. Isso é que me parece um contrassenso e, nesse sentido, esta foi uma escalada da guerra. Por alguma razão Biden evitou até agora e agora há 2 meses de deixar o cargo lança-se nisto. Agora, eu quero esperar que, apesar de tudo, o louco e irresponsável que está sentado no Kremlin tenha alguma lucidez para não desmarolhar a todos numa 3ª Guerra Mundial. Penso que o mais provável que iremos assistir, talvez, é bombardeamentos maciços de Kiev e de Odessa, por exemplo. Se a Paula reparar, apesar de Kiev já ter sido atingido, esses bombardeamentos caem sempre na periferia da cidade, são mísseis que são interceptados e caem os destroços, são mísseis que se desviam da rota. Virmos as imagens que se passam regularmente de Kiev, Kiev nem parece uma cidade, um país em guerra. Ao contrário da Ucrânia, que está notavelmente destruída, a capital permanece basicamente intacta, assim como Odessa. Eu tenho a ideia de que isso se passa porque quer Kiev, quer Odessa são 2 cidades ucranianas que têm um peso histórico imenso na história da Rússia e, portanto, um bombardeamento de Kiev ou de Odessa maciço seria muito impopular dentro da própria Rússia. Mas agora teme-se essa ameaça. Há, aliás, embaixadas de vários países que estão a encerrar temporariamente, justamente antevendo esse possível ataque. Voltando a Joe Biden, o Miguel diz no seu texto no Expresso que considera que o presidente ainda dos Estados Unidos decidiu declarar guerra à Rússia, sem ter envolvido a NATO e a Europa. Quais é que podem ser as motivações para Biden em fim de mandato? Sem ter envolvido, não, sem ter consultado previamente, porque eu acho que, havendo uma resposta russa, a NATO estará envolvida, ou pelo menos estarão envolvidos os países que, Inglaterra, França, eventualmente a Alemanha, também fornecerem à Ucrânia mísseis de longo alcance e autorização para atacar na Rússia.
As consequências, é assim, nós vamos ter até 20 de janeiro 2 meses para suster a respiração. Eu estranho, por enquanto, o silêncio de Donald Trump sobre isto. É sabido que ele tem outras ideias para a Ucrânia. É sabido também que ele já terá falado, desde que foi eleito, com Vladimir Putin. E gostaria de saber, era curioso saber se ele falou agora com Vladimir Putin, assim como seria curioso saber se Biden falou com Trump antes de decidir autorizar os ucranianos a utilizar os mísseis. Essas duas questões são muito importantes porque não tenho dúvidas de que com o Trump no poder, pelo menos é o que ele tem dito, quer acabar com a guerra, e acabar com a guerra não é escalar a guerra como fez Biden. Na leitura de muitos comentadores e especialistas, a intenção de Biden poderá ser equilibrar as forças no terreno para ajudar Zelensky a negociar um futuro acordo com a Rússia em melhores condições. Mas essa não é a sua leitura. Essa é a justificação que é dada, essa e as tropas norte-coreanas. As tropas norte-coreanas eu não levo muito a sério porque acho que são poucos e não estão preparados, vai ser carne para canhão a serviço do exército russo e pouco mais do que isso, não são os norte-coreanos que vão mudar a situação no terreno. Em relação às armas de longo alcance, é evidente que elas podem fazer estragos, neste momento estão autorizadas apenas em direção a alvos militares e não alvos civis, mas também é expectável que a Rússia já tenha recuado as suas instalações militares mais importantes, como aeródromos, depósitos de armas, etc., a uma distância superior a 300 km, que é o alcance dos mísseis ATACMS. E, portanto, também não creio que isso mude substancialmente a situação no terreno. Agora, poderá eventualmente deter a ofensiva russa em Kursk para recuperar o território que os ucranianos ocupam na Rússia, e se isso for possível, sem dúvida que a Ucrânia estará em melhor posição negocial. Resta saber se a Ucrânia quer negociar e se os países que lhe fornecem armamento e que dizem que apoiarão até ao fim, até à vitória final, estão dispostos a negociar. Há países que nos últimos dias, nomeadamente os países bálticos, distribuíram panfletos a preparar a população para a guerra. Acha que se justifica esta decisão ou pode ser de alguma maneira uma espécie de dramatização em relação ao que se passa no terreno? Bem, eu acho que não se justifica porque acho que uma guerra nuclear não adianta nada ter cornflakes em casa e ter pensos rápidos e coisas dessas, não é? Para resistir a um ataque nuclear é preciso tomar quantidades industriais de iodo e outro medicamento qualquer que não está à venda nas farmácias e, portanto, as pessoas têm abrigos nucleares, que é uma minoria ínfima, e se os tiverem certamente também já têm armazenado produtos para comer, etc., e água, ou então não vale a pena, quer dizer, isto é apenas acrescentar o pânico. Aqui chegados, os olhos do mundo, como dizia há pouco também o Miguel, voltam-se para aquilo que Trump fará a partir de janeiro. Não lhe parece estranho que o Presidente dos Estados Unidos, que foi agora eleito, não tenha ainda reagido a essa decisão de Joe Biden? Isso será um sinal de que haverá aqui uma concertação ou pode ser um sinal de outra coisa qualquer? Sim, eu já tinha dito, parece-me estranho que Trump ainda não tenha reagido. Gostaria de saber se ele está em contacto com Biden e se a tal transição pacífica de que falaram ambos também pressupõe que a política externa americana, sobretudo no que diz respeito à Ucrânia, é concertada entre os dois até 20 de janeiro, ou se Biden está a correr sozinho e a disparar mísseis sozinho sem dar satisfações a ninguém. Qual é a sua expectativa em relação àquilo que Trump fará? Fazer fé nas palavras do presidente agora eleito? Ele quererá pôr fim à guerra. Mas acha que é isso mesmo que vai acontecer? Eu acho que ele vai abrir um processo negocial, vai obrigar quer a Rússia, quer a Ucrânia a abrirem um processo negocial e depois isso vai depender muito de como correrem as negociações. Mas, para mim, a base de um acordo é a mesma. Desde o início, desde antes da guerra, que era possível ter chegado a um acordo, e esse acordo propõe garantias de segurança para ambas as partes. Que a Ucrânia não volta a ser invadida pela Rússia e que terá retirado os territórios ocupados e que, ao mesmo tempo, a Ucrânia não entrará para a NATO para que a Rússia não se sinta fechada, cercada completamente pela NATO, pelo flanco sul, que é o que falta, e para que o território da Ucrânia também não possa servir para que a Rússia seja atacada com armas da NATO, como está a acontecer. As condições de segurança para ambas, desde antes da guerra começar. Miguel, para fecharmos este tema, como é que fica a posição da Europa no meio deste cenário agora e destas palavras cruzadas? Fica cada vez mais isolada, não é?
cada vez mais isolada e ela própria não está unificada, ou seja, temos os ingleses mortos também para autorizarem os seus mísseis de longo alcance a irem para a Gaza, temos o chanceler Scholz que resiste a autorizar que os mísseis Taurus alemães sejam utilizados na guerra, e depois temos posições muito dispares, desde pessoas que não querem escalar a guerra, até outros que dizem que apoiarão a Ucrânia até ao fim, mas que é mais da boca para fora do que propriamente em termos práticos. Não há, como em quase tudo o resto, aqui uma unanimidade entre os 27, e os 27 mais a Inglaterra, que é importante neste caso, e portanto é difícil que a Europa tenha uma posição comum. Aquilo que me entristece, mais uma vez, para além de tudo isto, para aqueles que acham que Trump marca uma diferença para Joe Biden, porque é muito menos atlantista, não liga à Europa, despreza a NATO e decidirá a política externa americana sem dar satisfações a ninguém, pois neste caso Joe Biden não lhe ficou atrás. Do mundo para o universo português, vamos então ao improviso. A sessão solene, a primeira sessão solene do 25 de novembro já consta do calendário parlamentar este ano e conta com ausências certas, a do PCP e da Associação 25 de Abril, e com a presença confirmada do general Ramalho Yanes. O tema divide esquerda e direita. A razão estará aqui de algum lado, Miguel? Em primeiro lugar, eu acho que não faz nenhum sentido e chega a ser ridículo comemorar-se os 49 anos do 25 de novembro, ou daqui a 2 anos comemoramos os 51, ou daqui a uns anos comemoramos os 62. Acho que aquilo que faz sentido é assinalar, mais do que comemorar, os 50 anos do 25 de novembro, na medida em que, em minha opinião, o 25 de novembro foi a restauração do espírito original do 25 de abril. Em segundo lugar, também não faz sentido que, pensando que o 25 de novembro foi um movimento civil e militar, da parte civil inspirada exclusivamente ou quase pelo Partido Socialista e por Mário Soares, que prepararam lutas que conduziram ao 25 de novembro, como o combate contra a unicidade sindical, como a resistência à tomada de poder no jornal República pelo PCP, como a grande manifestação da Fonte Luminosa, que esse Partido Socialista esteja mais ou menos afastado das comemorações e olhe para elas com desconfiança. E menos sentido faz ainda que quem não esteve no 25 de novembro nem na resistência civil, como o PSD e o CDS, tenham a iniciativa de comemorar o 25 de novembro. Passámos assim pelo 25 de novembro, mas olhámos sobretudo para o atual momento da guerra na Ucrânia, o mais delicado, quando assinalamos 1000 dias de guerra. A sonorização esteve a cargo de João Martins. Para a semana, já sabe, regressamos à leitura da atualidade.